quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para apresentar uma transmissão especial na qual nós aqui trazemos testemunhos das nossas igrejas do exterior relacionados com a Escola Bíblica Dominical, a forma como os irmãos têm recebido a Escola Bíblica em suas igrejas no exterior. Mas antes de iniciarmos a nossa programação, nós vamos primeiro clamar pelo sangue de Jesus. Eu quero te convidar para orarmos juntos na presença de Deus, buscando a face do Senhor nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. E suplicamos uma bênção sobre nós durante essa transmissão, para que os testemunhos aqui apresentados, Senhor, venham se constituir uma bênção de edificação espiritual e que muitos possam ser edificados na vida espiritual com os relatórios, os relatos destes testemunhos. Nós oramos, clamando assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Então agora eu quero convidar a todos para nós cantarmos um louvor ao Senhor. Vamos louvar, vamos adorar o nome do Senhor nosso Deus com este louvor. Põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim. Amém, glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor cantando e bendizendo o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, a nossa programação de hoje, ela estará contando com, primeiramente, uma primeira parte, que será uma resposta dada por uma das nossas irmãs, de uma das nossas igrejas do exterior, a uma das perguntas da Escola Bíblica Dominical de hoje. Logo em seguida, uma segunda parte, nós iremos trazer os testemunhos de mais uma das nossas igrejas na costa leste dos Estados Unidos, nossas igrejas ali em Danbury e também em Bridgeport. E logo em seguida, a terceira parte da nossa programação, nós teremos também testemunhos de igrejas aqui do Brasil, lá do estado do Rio de Janeiro. Muito bem, vamos então iniciar a nossa programação, primeiramente chamando aqui a resposta que será dada pela nossa irmã lá da igreja em Paris. Nós vamos partir agora e você vai acompanhar conosco no mapa. Vamos para a Europa agora, identificando ali a França, onde temos ali várias igrejas, entre elas a nossa igreja em Paris. E dali nós receberemos agora a resposta a uma das perguntas da nossa Escola Bíblica Dominical, que é a pergunta número 5. E quem vai dar essa resposta em língua francesa é a nossa irmã Lael Ibrahim. Ela pertence ao grupo de jovens da nossa igreja em Paris. Vamos ouvir então a resposta à pergunta número 5 da nossa escola bíblica de hoje, que será dada pela nossa irmã em língua francesa. Irmã Lael, a paz do Senhor Jesus. La paix du Seigneur Jésus à tous. Je vais répondre à la question 5 de l'école biblique dominicale. Donc la question c'est, sur la base du texte de l'évangile de Marc, chapitre 13, versets 14 à 23, répondez. A. À qui le Seigneur Jésus s'adresse-t-il? Le Seigneur Jésus adresse sa parole à Israël, car il parle à ceux qui sont en Judée. B. Quels sont les termes et les mots identifiés avec l'historique et le prophétique d'Israël? Les termes et les mots sont abomination de la désolation. Et C. Citer un verset, donc il s'agit du verset 14, donc Marc chapitre 13, verset 14. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention
alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. L'abomination de la désolation est prédite par le prophète Daniel dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. La paix du Seigneur à tous. Amém, irmã Laélia, obrigado pela sua participação, a paz do Senhor Jesus, muito bem colocado na sua resposta, os aspectos relacionados à nossa pergunta número 5 da Escola Bíblica Dominical de hoje, principalmente a citação aí dos textos do Evangelho de Marcos e também a relação existente com o livro do profeta Daniel, muito bem citado pela irmã. Obrigado, irmã, pela sua participação, que Deus abençoe grandemente a sua vida como jovem da igreja e os demais jovens da nossa igreja em Paris e também que o Senhor possa abençoar grandemente esta igreja. Agradecemos aqui a participação, o envio, a permissão do pastor para o envio deste vídeo e também do nosso irmão Alessandro Vitorino, que nos proporcionou esta bênção de recebermos este vídeo da irmã. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos partir agora de Paris e vamos para a segunda parte da nossa programação de transmissão especial, onde nós deixaremos agora a França, a Europa, vamos atravessar o Atlântico Norte e vamos para a América do Norte. E ali estaremos identificando nos Estados Unidos da América mais um lugar de onde nós teremos hoje testemunhos da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas no exterior. E eu quero chamar a atenção exatamente para a cidade de Danbury. A cidade de Danbury, ali no estado de Connecticut. E nós ficamos muito felizes com a participação dos nossos irmãos, tanto de Danbury como também de Bridgeport. E ficamos muito felizes com a participação dos nossos irmãos e queremos informar que esta participação de hoje, desta igreja em Danbury, ela se trata agora de um encerramento que nós estamos fazendo, de testemunhos que nós recebemos de várias igrejas da costa leste dos Estados Unidos. Igrejas nossas que têm participado da Escola Bíblica Dominical. Nós começamos com Marlborough, em Massachusetts, passamos depois por Everett, também em Massachusetts, depois em Milford, depois em Peabody, depois passamos para Newark, em Nova Jersey, depois em Washington, na capital, no estado de Columbia, e também em Hartford e Wallingford. Depois passamos também para outras igrejas e chegamos agora a Danbury e Bridgeport, onde está ali o nosso querido companheiro, o pastor Jairo Oliveira. E o nosso primeiro testemunho que nós vamos receber vai ser exatamente do pastor. Nós vamos agora ouvir o testemunho do nosso pastor Jairo e ele vai nos informar aqui a respeito da Escola Bíblica Dominical. Pastor Jairo, a paz do Senhor Jesus, companheiro. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós que nos reunimos na igreja de Danbury, Bridgeport, no estado de Connecticut, aqui nos Estados Unidos, nós glorificamos a Deus porque temos tido grandes experiências com o Senhor. No início desse período tão difícil que todos nós estamos enfrentando, tínhamos os nossos receios, as nossas preocupações de como adorar o Senhor, subir à casa de Deus, o medo do desconhecido. Mas nós glorificamos o Senhor porque aquilo que nós achávamos que ia ser tão difícil, né? Que não teríamos como vencer o desconhecido. Nós glorificamos o Senhor porque foi o início de uma grande vitória. Deus, ele em especial, tem realizado uma grande obra aqui nos Estados Unidos, em especial em Danbury, em Bridgeport, no estado de Connecticut. Vidas novas se renderam aos pés do Senhor, se convertendo, descendo as águas. E nós
nesse período nós buscamos o Senhor, fizemos os nossos cultos pelo Zoom, fizemos visitas, né, pelo Zoom, e hoje nós temos irmãos frequentando as nossas igrejas, fruto dessa assistência, desse trabalho que foi realizado. Nós glorificamos o Senhor, porque aquilo que para nós seria muito difícil de vencer, foi, na verdade, uma grande experiência. Estamos mais fortalecidos no Senhor e louvado seja Deus, glorificando ao Senhor. Mesmo distante da nossa pátria, nós temos motivos para adorar o Senhor, porque Deus tem levantado um povo fiel, uma igreja fiel, que tem honrado e glorificado o nome do nosso Senhor. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, Jairo. Muito interessante que essa preocupação que você teve, nós também tivemos aqui no Brasil, né? Achamos que no início aquele receio de como iríamos buscar ao Senhor, como iríamos à casa do Senhor e à igreja, e em função desse período, né, de estarmos em casa, atendendo às recomendações durante a pandemia, mas mesmo assim o companheiro glorifica ao Senhor e nós também glorificamos ao Senhor por saber que em tudo isso, o Senhor nos deu uma vitória, né? Como deu aí também aos irmãos. E a obra que o Senhor está realizando, relatada pelo pastor, aí nas igrejas em Danbury e Bridgeport. Muito interessante a maneira como as vidas das pessoas têm se rendido aos pés do Senhor, se convertendo, alguns descendo as águas. Nós vamos ver daqui a pouco também informações relacionadas a batismos, né? Eu vou passar para os irmãos também a informação. E também o fato de hoje os irmãos estarem tendo uma frequência de pessoas que foram muito bem assistidas através dos aplicativos, né? Através do Zoom e outros aplicativos que os irmãos usaram para poder atender e assistir as pessoas durante a pandemia. Isso realmente é um relatório maravilhoso, e a maneira como os irmãos estão podendo agora se reunir em torno da palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor dentro da igreja, no retorno aos cultos presenciais. Glória a Deus, é um motivo realmente de glorificação ao nome do Senhor. Eu quero até aproveitar nesse relatório do pastor e apresentar, do pastor Jairo, e também apresentar aqui uma foto de algo maravilhoso que aconteceu na igreja ali em Danbury. E nessa igreja foram ali levantados, ordenados, 2 pastores, o pastor José Ramalho, que é da igreja, da própria igreja de Danbury, e também o Lucas da igreja de Hartford. Eles também foram ali ordenados. Irmãos, podem ver ali a foto onde os pastores estão ali representando o presbitério e estão orando com a imposição das mãos, e eles ajoelhados ali, recebendo a imposição das mãos do presbitério. É um motivo de glorificarmos ao Senhor. Mais 2 pastores, José Ramalho de Danbury e também o Lucas da igreja de Hartford. Louvado seja o nome do Senhor. Quando olhamos uma foto como esta, nós vemos o que é a prosperidade da obra numa região ali onde estão os nossos irmãos, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agora dar continuidade aos testemunhos da igreja em Danbury, e nós vamos agora ouvir um testemunho de nosso irmão obreiro, que é o Gilmar Costa. Ele vai nos dar informações também relacionadas à Escola Bíblica Dominical através do seu testemunho. Irmão Gilmar, a paz do Senhor Jesus. Pastor Gilson, a paz do Senhor e a todos os irmãos da obra. Meu nome é Gilmar Costa. Eu estou obreiro aqui na cidade de Danbury, em Connecticut, Estados Unidos. Estamos sob a direção do Espírito Santo, do ungido José Ramalho, do pastor Jairo Oliveira e do coordenador regional, o pastor Gesso Belucci. O que eu tenho a dizer sobre a Escola Bíblica Dominical é que ela tem sido uma ferramenta fundamental para a operação do Espírito Santo em nosso meio. Ela tem nos ensinado, através do Espírito Santo, a revelar o mistério que é o Senhor Jesus Cristo.
nós temos na palavra revelada esta grande bênção todos os domingos. E na segunda-feira nós temos se reunidos para elaborar as perguntas da semana seguinte. E ela tem sido uma ferramenta grande no crescimento da igreja, tanto em número como na parte espiritual. E aqui vai um versículo, Romanos 16, 19, que diz: quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. A obediência é o fundamento desta obra. A paz do Senhor a todos. Amém, Gilmar. Que definição perfeita da escola bíblica dominical, né? Uma ferramenta fundamental para a operação do Espírito Santo no nosso meio. Isto é muito bem colocada, essa definição do que representa a escola bíblica dominical na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E além disso, trata-se, como o irmão relata também, de uma ferramenta para o crescimento da igreja, tanto em número quanto no conhecimento ou no crescimento espiritual, né? O conhecimento das coisas do Senhor. É a igreja crescendo na graça e a igreja crescendo no conhecimento das coisas do Senhor. E muito bem colocado ali o motivo de tudo isso, né? Está lá em Romanos capítulo 16, verso 19, né? Quando o irmão relata ali a questão da obediência. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. É isso que marca exatamente o fundamento da obra do Senhor aí na igreja em Danbury e Bridgeport. Obrigado, Gilmar, pelo seu testemunho. Que Deus abençoe a sua condição de obreiro, a igreja e os demais obreiros da igreja em Danbury. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos dar continuidade agora, mostrando para os irmãos, após esse testemunho, mais 3 fotografias. E nelas nós vamos ver ali uma ceia. Foi no dia 18 de setembro essa ceia. A ordenação dos pastores foi semana passada, no último fim de semana. E agora, aqui está, os irmãos vão poder ver aqui o interior da igreja, uma primeira foto ali com as crianças, né, intermediários, adolescentes participando do culto, sentados ali nos primeiros bancos, né, da igreja. É um culto de ceia. Depois vem uma segunda foto com as crianças também, intermediários e adolescentes, e os demais irmãos ali no culto da ceia. E uma terceira foto, agora vista um pouco mais de longe, abrangendo um grupo maior de pessoas ali, uma foto mais ampla, também mostrando ali o ambiente interior da igreja, para os irmãos terem uma ideia. Aí isso naturalmente são fotografias tiradas neste período da pandemia. Os irmãos podem olhar ali os cuidados com relação ao uso das máscaras e também a questão de distanciamento social. Glória a Deus, que coisa maravilhosa é nós podemos ver assim e testemunhar da prosperidade de uma igreja como ali a igreja em Danbury. Glória a Deus. Agora nós vamos continuar os nossos testemunhos e vamos apresentar o testemunho de uma irmã da igreja. Trata-se da nossa irmã Célia. A nossa irmã Célia, ela vai dar um testemunho falando sobre o que representa a escola bíblica dominical para a igreja e para a vida dela. Irmã Célia, a paz do Senhor Jesus, irmã. A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Vou falar um pouquinho do que a escola bíblica dominical tem feito na minha vida. Então, os estudos têm sido maravilhoso para mim aprender mais. Até mesmo na hora das respostas, né? Na reunião das senhoras, para mim está sendo assim de grande valor e de grande ajuda. Eu agradeço à Igreja Maranata e desejo a todos a paz do Senhor Jesus. Irmã Célia, que maravilha a colocação feita pela irmã a respeito do que representa o estudo da escola bíblica para a vida espiritual da irmã. E a escola bíblica representa, segundo o seu testemunho, a oportunidade para aprender mais. E realmente esse é o objetivo da escola bíblica. Nos dá a oportunidade para nós estudarmos a palavra e aprendermos um pouco mais, né? Aprendermos mais ainda das coisas do Senhor. E além disso, o momento da reunião das irmãs, né, das senhoras da igreja, que é um momento que representa para a sua vida, né, para a vida da irmã, um momento de grande valor
e um momento de muita ajuda, né? Esse momento é um momento em que nós somos ajudados a caminhar, ajudados a prosperar na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por esse testemunho que a irmã nos dá e o seu agradecimento a Deus por essa oportunidade tão maravilhosa. Obrigado, irmã, pela sua participação. Glória a Deus. Amém, irmãos? Agora nós vamos ainda ter um testemunho e desta vez de um irmão que vai chamar muito a nossa atenção, porque é um irmão, ele é de nacionalidade portuguesa. Trata-se do nosso irmão José Gaspar. Ele se reúne ali na igreja de Danbury, ele vai nos dar um testemunho. E o que é interessante é que o irmão José Gaspar, ele está frequentando a igreja de Danbury desde o início da pandemia, ou seja, desde o início de 2020. E ele é fruto do trabalho de evangelização da igreja nesse período da pandemia. Que coisa gloriosa! E ele tem participado da Escola Bíblica Dominical com a igreja e tem recebido uma grande bênção. Vamos então agora ouvir o testemunho dessa grande bênção que o nosso irmão tem recebido com a Escola Bíblica Dominical. Paz, Senhor, irmãos, meu nome é José Gaspar, eu sou da Igreja Cristã Maranata em Danbury, Connecticut, nos Estados Unidos, e eu quero falar com os pastores lá, o pastor José Ramalho e o pastor Jairo Oliveira, e eu quero dar uma palavrinha que a escola dominical é uma bênção, tenho aprendido muita coisa durante esse ano que estou na igreja Cristã Maranata, aqui em Danbury, e agradeço muito por a oportunidade de aprender muito sobre a Bíblia, aprender mais todos os dias sobre a Bíblia. Amém. Paz, Senhor, irmãos. A paz do Senhor, meu irmão José Gaspar. Que muita alegria ouvir o testemunho do irmão, principalmente com relação à maneira como o irmão pode testemunhar do que tem aprendido neste último ano na Igreja Cristã Maranata, ou seja, não aprendido da igreja, mas aprendido do Senhor na Igreja Cristã Maranata, aí em Danbury. E o que é interessante é o irmão pontificar que a oportunidade que é dada na Escola Bíblica Dominical de aprender muito lendo a Bíblia e aprender muito a respeito da Bíblia, da Palavra do Senhor. Muito excelente esse testemunho do irmão que está frequentando a igreja já nesse período de pandemia, mas que o irmão permanece firme na presença do Senhor. Que Deus abençoe a vida espiritual do nosso irmão, juntamente com toda a sua família. Glória a Jesus, graças a Deus. Amém, irmãos? Agora eu quero mostrar mais umas fotos aos irmãos. Nós falamos, né? O pastor testemunhou a respeito de batismos, né? A igreja está crescendo, o Senhor está salvando vidas e alguns estão sendo batizados. Nós vamos ver isso agora. Então nós temos aqui fotos que eu quero mostrar para os irmãos. Essas fotos são do dia 10 de outubro e são das igrejas de Danbury e Bridgeport e também alguns irmãos da igreja em Hartford, também em Connecticut. E nós vamos ver uma primeira foto, os irmãos ali que vão ser batizados, sentados no primeiro banco. Os irmãos podem ver o destaque ali no primeiro banco da igreja. E depois uma segunda foto com os irmãos ali ainda no primeiro banco e o pastor no púlpito. Então é um momento ali de preparo para os irmãos descerem as águas, né, no culto de louvor ao Senhor. E agora uma terceira foto onde os irmãos podem ver ali o tanque de batismo e ao lado os irmãos podem ver já o outro irmão aguardando a sua vez para chegar até o tanque de batismo, que é no interior da igreja, né? O culto é feito ali no local e o batismo também feito no interior da igreja. Muito, muito bom isso, né? É muito maravilhoso isso. E por último agora uma quarta foto mostrando ali o tanque de batismo, o irmão ali dentro do tanque de batismo se preparando para ser batizado. Que coisa gloriosa é nós podemos ver essas cenas nas fotos e podemos glorificar ao Senhor por uma igreja que está crescendo e que o Senhor está abençoando grandemente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Amém, irmãos? Assim encerramos esta parte agora com estes testemunhos da igreja em Danbury. Estamos encerrando agora um ciclo de várias igrejas na costa leste dos Estados Unidos a respeito da Escola Bíblica Dominical. Apresentamos aqui pelo menos, parece-me que 8 a 10 programas só relacionados com as nossas igrejas ali da costa leste dos Estados Unidos. E agora nós vamos, portanto, nos deslocar de Danbury e você vai acompanhar conosco
aqui no nosso mapa do Google. E vamos sair de Denver, em Connecticut, nos Estados Unidos da América. Vamos descer agora e vamos para a América do Sul, onde ali no Brasil nós identificaremos o local ali onde teremos 2 testemunhos. E esses testemunhos vêm do estado do Rio de Janeiro. E no estado do Rio de Janeiro nós temos ali a nossa igreja em Manilha. Manilha é a nossa igreja ali, de onde nós estaremos recebendo esses testemunhos. Manilha fica ali próximo de Itaboraí, na região ali do polo, chamado ali do polo Vista Alegre, né? Polo Vista Alegre, que ela pertence a esse polo, na região próxima à área chamada região dos Lagos. E o nosso primeiro testemunho virá do nosso diácono, o irmão Mário. O Mário vai nos dar um primeiro testemunho e depois outro diácono estará falando também sobre a Escola Bíblica Dominical. Mário, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, diácono Mário, da igreja de Manilha, Itaboraí, Polo Vista Alegre. A EBD para mim e a minha família tem sido marcante, porque temos aprendido a doutrina e tem nos levado, além da letra, a conhecermos a revelação e o profético, que tem sido a base da nossa caminhada. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém, Mário. Benefício não só para si, né, para você, mas também para a sua família, a Escola Bíblica Dominical. Ela tem sido marcante porque tem deixado na família a marca do aprendizado da doutrina e tem conduzido ao entendimento além da letra. Isso é que é maravilhoso, estudar a palavra do Senhor na Escola Bíblica Dominical. Sermos conduzidos para além da letra, alcançando a revelação e também o profético, que é a base da nossa caminhada, muito bem colocado no testemunho do irmão. Obrigado, Mário, por esta participação sua, e Deus abençoe o seu diaconato. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, irmãos, ainda em Manilha nós vamos apresentar agora um segundo testemunho, também de outro diácono, agora o Jeremias. Jeremias vai nos falar. Ele está no seu local de trabalho e ali ele gravou, né, o testemunho e nos mandou esse testemunho. Nós ficamos muito felizes por isso, né? Ele ali é diácono da igreja em Manilha, o Jeremias. Jeremias, pode falar então, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, diácono Jeremias da igreja de Manilha, pastor Rafael, Polo Vista Alegre, região Via Lagos. As experiências que eu tenho vivido com o Senhor na Escola Bíblica Dominical tem sido para mim e minha família uma definição de obra e de salvação. Tem sido muito bom. Nós temos feito uma contribuição com o pastor pós o culto pelo YouTube. Ele tem reunido a igreja e temos feito contribuições que têm explanado cada dia mais a palavra do Senhor, que nós temos o aprendizado no EBD. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém, Jeremias. Que resultado maravilhoso, né? Escola Bíblica é para isso mesmo, para definir a família na presença do Senhor. Definição de obra e definição de salvação. Isso é o que tem sido o resultado da Escola Bíblica para o irmão e para a sua família. E o que é interessante é que tem sido a cada dia mais explanada a palavra do Senhor e o aprendizado na EBD. Isso é verdade. À medida que os assuntos são seguidos, né, ou seja, acompanhados na sequência deles, na verdade, cada dia mais a palavra vai ficando mais clara, mais bem explanada, as coisas vão se tornando mais claras e também nós vamos absorvendo mais a palavra através do aprendizado pelos estudos da Escola Bíblica Dominical. Obrigado, então, Jeremias, pela sua participação. Que Deus abençoe o seu diaconato, bem como o do Mário e os demais companheiros também da nossa igreja ali em Itaboraí, a região ali dos Lagos, né, da igreja de Manilha. E ficamos muito felizes também com a informação ali do pastor, né, que permitiu que os irmãos pudessem enviar esses vídeos, né? É o nosso pastor, o companheiro pastor Rafael. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado pela sua participação. Glória a Deus. Então, irmãos, assim chegamos ao final dessa transmissão, onde pudemos mais uma vez levar até os irmãos o testemunho do que representa doutrina, ensino da palavra, Escola Bíblica Dominical
e as igrejas integradas neste estudo, sendo preparadas nessa última hora para o momento final da igreja aqui neste mundo. Vamos então agora encerrar glorificando ao Senhor, orando ao Senhor nosso Deus. Oremos. Glória a Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, bendizemos a Ti por estes testemunhos tão maravilhosos que tanto enriquecem a nossa vida espiritual, que tanto fortalecem a nossa fé e, acima de tudo, Senhor, nos dá a certeza de que nesta última hora o Senhor tem providenciado este alimento que fortalece de tal maneira a nossa vida espiritual, a ponto de estarmos preparados a cada dia, a igreja pronta para o encontro com o Senhor Jesus nos ares. Bendito seja o nome do Senhor, nós te glorificamos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Assim encerramos a nossa transmissão especial de hoje e desejamos a todos a paz do Senhor Jesus.